fazendo a nossa série nas orações da Bíblia e temos caminhado por várias orações relatadas, feitas, descritas na Palavra de Deus. Para mim, particularmente, como eu já tenho dito, tem sido um tempo muito desafiador de rever várias coisas a respeito do meu tempo de oração, o conteúdo das minhas orações. Então, espero que você também esteja sendo desafiado a repensar, sobre esse tema tão importante da vida cristã. E hoje nós vamos meditar numa oração, talvez a oração mais sublime que nós temos na Palavra de Deus. Está lá no Evangelho de João. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. E você já vai entender aí, ao abrir a sua Bíblia, o porquê que esta é uma das orações mais sublimes que temos descritas na Palavra de Deus. João, capítulo 17. E nós vamos ler o capítulo todo, porque o conteúdo da oração do Senhor Jesus ao Deus Pai é o capítulo todo. E essa é a única parte da mensagem em que ela é inerrante, infalível e inspirada por Deus. É quando a palavra de Deus é lida. O restante está sempre sujeito a falhas. Então, vamos ler os 26 versículos aí do capítulo 17 e acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Como eu gosto sempre de alertar, se você vai ler no celular, já coloca aí no modo avião, porque senão começam aquelas notificações, preocupações, distrações. Então, coloca aí no modo avião para, pelo menos aqui durante uns meia hora, 40 minutos, não haver interrupções, Então, acompanha comigo aí a leitura da palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que o do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. Eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, e o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que elas tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo,
a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pelo tempo que já tivemos de cantar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Obrigado porque é um privilégio para nós estarmos aqui reunidos como parte do Teu corpo. E agora termos a Tua palavra aqui diante de nós. Senhor, usa esse tempo, que Teu Espírito Santo vai nos iluminando a mente conforme a Tua vontade, Pai. Que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco e que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, em nossos corações, nos dando atenção, foco e entendimento da Tua palavra. É em Teu nome que eu oro agradecido. Amém. Então, como eu comentei, este é talvez um dos textos das orações mais sublimes, é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus. E aqui nós temos, assim, um pequeno vislumbre de o Deus Filho falando com Deus Pai. Na sua graça, Ele permitiu que João registrasse essa oração para que a gente hoje pudesse ver esse diálogo tão importante de Jesus com Deus Pai. Em outros momentos, nós temos a descrição de Jesus se retirando para orar, né? Mas não temos a descrição da oração em si, do seu tempo lá aos pés do Pai, mas aqui nós temos a oração completa de Jesus, é conhecida então como essa oração sacerdotal. E nós podemos ver todo esse evento acontecendo aqui, descortinado diante de cada um de nós. E os discursos de despedidas começam já lá na última ceia, no capítulo 13, aonde Jesus já começa a então falar mais claramente ainda que seria traído, que iria morrer na cruz. Judas, na ceia, então, sai para fazer aquilo que, assim como Jesus disse, havia sido predestinado para fazer. E já nem gasta muito tempo pensando sobre isso, porque vai fundir, tá? O tico e o teco aí. Mas o fato é que Judas já saiu para fazer aquilo para o qual ele havia sido predestinado para fazer. Então, lá no capítulo 13, Jesus já começa uma sequência de discursos de despedida. Quando termina a ceia, eles saem e a conversa não se termina, né? Não para. Se prolonga ainda no recinto ali da ceia, até eles partirem por ordem do próprio Jesus, já no capítulo 14 de João. Isso. E o trajeto ali pela cidade, então, eles vão descendo a encosta do Vale do Cedron, e não é percorrido em silêncio, porque o texto, o capítulo 17, ele começa dizendo, depois de dizer isso, então, Jesus ainda estava conversando com os seus discípulos, e é o que nós temos aí no capítulo 15, onde talvez Jesus ali na noite, descendo ali o vale até Cedron, que era o destino, talvez viu alguma plantação ali de uva, parreiras, né, na luz da lua, e talvez da onde ele usou a ilustração para o capítulo 15, onde ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Então Jesus continua ensinando os discípulos ao longo do caminho até Cedron. E aí então ele fala no capítulo 15 sobre a videira, no capítulo 16 Jesus continua falando sobre a obra do Espírito Santo, e então nós chegamos aí no capítulo 17. Então logo ele atravessar esse lugar para entrar no jardim do Getsemane, onde ele vai ser entregue, né, por Judas Iscariotes, o seu traidor, vai ser entregue aos seus inimigos. E por isso, então, Jesus detém ali os últimos momentos antes do sofrimento da cruz, antes de ser entregue nas mãos dos seus inimigos, obviamente que voluntariamente, como nós vimos já em outra mensagem, não foram os exércitos que prenderam Jesus, não foram os inimigos que carregaram Jesus até a cruz, foi porque ele quis, porque se ele não quisesse, isso absolutamente não aconteceria. Mas nessa hora, então, ele não precisa só falar com as pessoas, embora ele esteja cercado ali dos seus discípulos, Jesus também precisa falar com o Pai. E aí, então, Jesus olha para o céu e começa, então, essa oração que nós temos diante de nós. Então, o teólogo chamado F.F. Bruce, ele diz que nessa oração, Cristo se consagra, né, não apenas, ele se consagra para o sacrifício que viria na cruz, e ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote desse sacrifício e o próprio sacrifício. Jesus tem um papel duplo, porque ele se entrega voluntariamente, mas ele também é aquele que ministra, ou seja, é o sacerdote também deste sacrifício que vai ser feito de uma vez por todas por ele na cruz. E então Jesus, nessa oração, ele ora por si mesmo, né, nos versículos 1 a 5, ele ora por seus discípulos,
nos versículos 17, no capítulo 17, do 6 ao 19, e ele pede que o Pai os guarde e santifique, e ora pela igreja. Jesus ora por mim, ele orou por mim e por você. Isso é algo incrível, não é? Que ele ora aí nos versículos 20 até o 26, pedindo que sejamos unidos nele e que a gente participe, então, da sua glória no futuro. Então, nós podemos resumir toda a oração de Jesus em 4 pedidos, né, específicos: por salvação, por segurança, por santidade e por unidade. São 4 pedidos que Jesus faz aqui. Nós vamos ver cada um desses pedidos, as implicações para as nossas vidas hoje, o que Jesus quis dizer com cada um desses pedidos, mas claro que nós não podemos fazer isso sem antes termos a nossa rima, né, a proposta desta mensagem. E ela diz assim: Jesus ora para que sejamos guardados, santificados e unidos em amor, e para que um dia contemplemos sua glória junto ao Pai, nosso Senhor. Nós vamos ver cada um desses pontos. E o primeiro deles o pedido de Jesus é por salvação. Versículos 1 até o 5, nós temos esse pedido de Jesus para que ele seja glorificado, né? Para que as pessoas que Deus Pai deu a ele sejam, de fato, salvas. E ele começa falando sobre o instrumento da salvação, que é a cruz. Jesus começa no versículo 1 dizendo: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Chegou a hora. Jesus sabia que a cruz estava logo ali adiante, que a sua morte, o seu sacrifício estava a algumas horas ali de acontecer. Pai, chegou a hora. A cruz não foi um acidente na história. Como já mencionei aqui em outras mensagens, a cruz não é o plano B de Deus. Deus só tem um plano, o plano A. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus não viu que as coisas deram errado e, o que nós vamos fazer para consertar agora? Vamos inventar a cruz, um sacrifício? Não, isso já estava desde antes do mundo ser mundo. Na sua sabedoria infinita, no seu propósito infinito, na sua soberania infinita, ele já havia determinado antes da criação do mundo que haveria a cruz. Jesus sabia desde a eternidade que um dia ele seria entregue à cruz. Foi agendado na eternidade. Nós não conseguimos compreender. Nós não temos a capacidade, isso transcende a nossa capacidade, inteligência, intelecto, como quiser chamar. Mas o fato é que isso já estava agendado na eternidade. O Cristo caminha para ela como um rei caminha para o trono. Mas esse rei, ao invés de assentar-se no trono, será morto pela sua própria criação na cruz, morrendo no lugar das suas criaturas. Então é na cruz que ele cumpre este plano de redenção estabelecido desde antes da eternidade e revela de forma mais profunda possível o amor do Pai pela sua criação. Então a cruz é um instrumento de glória para o Pai. Por isso que Jesus fala: glorifica, me glorifica. Porque é um instrumento de glória. Parece meio controverso nós pensarmos na cruz, um instrumento de vergonha, de uma morte dolorosa, onde somente pessoas que eram já sentenciadas à morte por terem feito coisas ruins morriam. Mas aos olhos de Deus, a cruz é glória. Porque o Filho, até o fim, permanece firme no seu propósito e obediência ao Pai até a morte de cruz. E por isso ela é glória. Então, porque nela nós vemos a sabedoria de Deus, nós vemos a fidelidade de Deus, nós vemos a santidade de Deus, a justa ira de Deus sendo saciada. Diversos atributos estão ali reunidos na cruz. Tanto de Deus Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo. E é também um instrumento de glória para o Filho, porque nela manifesta a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua paciência, a sua graça, o seu poder redentor na cruz. E por isso Jesus chama isso de glória. Então a essência da salvação, Jesus passa a falar a partir dos versículos 2 e 3, ele começa a falar da essência da salvação, que é de fato a vida eterna. Nós somos criados por Deus como imagem e semelhança, fomos criados como seres que têm eternidade. Não somos eternos desde sempre porque fomos criados, mas a partir da nossa criação nós somos eternos. A grande questão é onde estaremos na nossa eternidade. Se com Deus no novo céu e na nova terra, face a face com o Filho, ou no inferno. Distante de Deus, na ausência da sua presença,
E o pior, com a consciência de que isso podia ser feito, era possível de se ter o outro lado dessa eternidade. Então a vida eterna, ela é um dom, ou seja, é um presente de Deus para nós, não é uma recompensa. É um presente. Nós não temos como ganhar a vida eterna. Ela é graça, é um presente de Deus. Eu e você podemos nos esforçar ao máximo, sermos bonzinhos, bonitinhos, ou tentarmos, sermos bonitinhos. Não vamos conquistar jamais a eternidade. Isso é dom de Deus, é graça de Deus. E aí Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Deus. Essa é a vida eterna. Que te conheçam, versículo 3. Essa é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecer a Deus. Simples, não é? O Evangelho ele é simples. Ele não é uma dificuldade grande de entender. A grande dificuldade está em o nosso coração se render a este Deus e esse Senhor. Em Ele ser de fato o Senhor. E não só da boca para fora. Não só saber a respeito de Deus, mas é conhecer a Deus. A palavra conhecer, ela é quase que internalizar isso. Não é somente conhecimento cognitivo, é transformação de vida. É desfrutar do amor, da comunhão com Deus, começando aqui e para toda a eternidade. Aqueles que creem, que entregaram a vida ao Senhor Jesus, já experimentam o reino de Deus. Não na sua plenitude, não como será na eternidade, mas nós já podemos experimentar as bênçãos, o cuidado, o amor, a graça, comunhão com o Cristo. Um dia experimentaremos todas essas coisas e muito mais na sua plenitude, mas nós já podemos experimentar isso. E isto é conhecer a Deus, isso é salvação. E aí no versículo 4, Jesus fala então sobre a consumação dessa salvação, a obra terminada. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus completa a obra que Deus Pai havia dado a ele para fazer. Eu te glorifiquei, completando. Na cruz, Jesus bradou de novo, está consumado. Está pago. A palavra grega é tetelestai. Está pago. Isso era quando um criminoso pagava sua dívida com a sociedade, ele recebia um documento com um carimbo escrito tetelestai. Está pago. Está pago. É isso que Jesus brada na cruz. Está feito. Está terminado. Concluído a obra de salvação. E aqui já fala para Deus, eu te glorifiquei, porque eu cumpri tudo aquilo que havia proposto de fazer. A dívida foi paga, a tarefa foi concluída, o caminho agora está aberto. Na cruz, o véu que separava o Santo dos Santos, ele se rasga de alto a baixo. E agora o acesso ao Pai está livre. Nada tem mais a ser acrescentado. Jesus fez tudo. Eu e você não precisamos acrescentar mais nada à salvação, porque Jesus fez tudo. Nós precisamos crer pela fé, que também não vem de nós. É um dom de Deus, presente de Deus, para que ninguém se glorie. Não é por obras, para que ninguém se glorie. E aí, então, versículo 5, Jesus fala sobre a recompensa da salvação, que é a glória eterna. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E só isso aqui já daria uma mensagem, talvez uma série de mensagens. Só esse versículo 5 aqui. Mas o fato é que Jesus está dizendo, agora eu vou para junto de Ti, com a glória que eu tinha antes de vir para cá. E o Paulo vai nos dizer que Jesus ele é o primeiro, as primícias da ressurreição. Ou seja, os que creem também vão para junto da glória do Pai depois, porque Jesus abriu o caminho, Ele é o primeiro. E o que nos aguarda é um dia estarmos junto na glória com Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então Jesus pede para reassumir essa glória que Ele desfrutava antes da encarnação. E essa já é uma prova irrefutável da sua divindade. Jesus é Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. A segunda pessoa da Trindade. E ele também pede que nós vejamos essa glória, lá no versículo 24, nós vamos chegar lá. Que nós também vejamos essa glória. Então um dia nós estaremos com ele, nós estaremos face a face,
Em Apocalipse nós lemos que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, ou seja, vai ter lágrima até lá. Se ele vai enxugar lágrima é porque vai ter lágrima, né? É lágrima de alegria. Não é bem isso que está sendo dito lá. Pode ser também uma mistura. Mas o fato é que nós vamos estar face a face com o Senhor de todo o universo. E que dia será esse? Algumas perguntas para nós refletirmos. A salvação começa na cruz e termina na glória. Você já entrou nesse relacionamento de vida eterna? Você conhece a Deus? Essa é a vida eterna. Que conheçam a Deus. Mas não conhecer só cognitivamente. Conhecer e ser transformado e se arrepender dos seus pecados e o Espírito Santo ministrar no seu coração e na sua vida a ponto de que algumas coisas que antes não tinham valor agora têm um valor tremendo, outras coisas que você valorizava agora já não valem mais nada. Como Paulo diz, considerei tudo que tinha como esterco depois que conheceu a Jesus. Você conhece a Deus? Não só conhecimento cognitivo, você conhece de fato, você tem comunhão, tem intimidade com o Senhor. Conhecer a Deus é muito mais do que religião. É muito mais do que participar de uma vida religiosa. É comunhão viva com o Pai. Jesus nunca nos chamou para religião. Jesus nos chamou para um relacionamento pessoal. A religião vai dizer para você, faz isso, faz aquele outro, tenta ser assim, tenta ser assado, e talvez você alcance salvação no final. Isso mata. Ninguém aguenta. Porque, em essência, nós somos maus, somos pecadores. E se não houver uma ação do Espírito Santo, a gente não vai conseguir por nossa própria força. Ao passo que Jesus fala, tome meu fardo, que é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Se relacionem comigo. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus. Um relacionamento pessoal. O segundo pedido de Jesus é por segurança. Versículos 6 até o 14. E ele então começa falando que essa segurança ela é fundamentada na eleição do Pai. E muito cuidado aqui, porque esse assunto ele costuma fundir neurônios. É fundamentada na eleição do Pai. 7 vezes Jesus afirma nessa oração que os seus discípulos foram dados pelo Pai. Ou seja, Deus Pai deu a Cristo. 7 vezes ele afirma isso. Então a salvação ela começa e ela termina com Deus. Ponto. A nossa contribuição, você quer contribuir, você pensa que pode contribuir para a sua salvação, a única coisa que você pode dar é o pecado. É um coração que é contrário àquilo que Deus deseja. Essa é a contribuição. Ah, mas se eu não aceitar Jesus, eu tenho que tomar essa ação. O que a Bíblia nos ensina é que, inclusive, essa ação é de Deus, em nós. A fé que nós temos não é nossa, como eu falei antes. O dom da salvação é de Deus. Aonde está a minha e a sua contribuição? Em crer? Mas você crê porque tem fé, e a fé não vem de você. Você crê porque ouviu a palavra, porque o crer vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas quem ministra o seu coração não é você mesmo, é o Espírito Santo. Então nós não temos nenhuma ação. Não fomos nós que escolhemos a Deus, é Ele quem nos escolheu. Mas quem que Deus escolhe, quem que Ele não escolhe? Gente, aí nós não temos como saber. Agostinho, ele dizia que Deus começa pelos piores pecadores. Então, se você foi escolhido, não precisa dizer mais nada, né? Então a nossa segurança, e o que Jesus está dizendo aqui é que essa segurança está no propósito eterno de Deus e não está nas nossas mãos. Então aquilo que eu não ganhei, eu não posso perder. Se Ele é quem garante a nossa salvação, então eu tenho segurança, é que Ele que garante a minha salvação. O Espírito Santo é o selo da nossa salvação, e eu não posso perder então. O próprio Senhor Jesus afirma que aqueles que o Pai me deu em minha mão, eu não vou perder nenhum. Nenhum vai se perder. Não sou eu de novo. Nem você. É Ele quem garante essa salvação. E essa segurança, então, é baseada no cuidado do próprio Cristo, porque Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor que cuida a ponto de se entregar pelas suas ovelhas. Nenhum dos que o Pai lhe deu se perdeu.
exceto Judas, e ele deixa isso muito claro, que já havia sido predestinado para fazer o que fez. Se Cristo pôde guardar os discípulos na sua humilhação como ser humano, certamente Ele pode nos guardar agora na glória junto ao Pai. E essa segurança também é sustentada pela intercessão de Cristo. Cristo ora pelos seus. Ele orou por Pedro. Ele ora aqui por ele. Ele ora aqui pelos discípulos. Ele ora por aqueles que creriam, ou seja, por mim e por você. Já parou para pensar nisso, que Jesus orou por mim e por você, como nós vamos ver mais para frente? Então, e a oração que ele faz não é para que a gente seja guardados do mundo, mas que a gente seja guardado do maligno. Porque nós estamos ainda no mundo. Está ali nos versículos 14 e 15. O mundo odeia os discípulos. Tenha isso em mente. O mundo odeia os discípulos. Nós não podemos esperar moleza. Se você é um cristão, de fato, você vai encontrar ódio. Você vai encontrar resistência, às vezes da sua própria família, às vezes de pessoas que você achava que te amavam. Amigos queridos, talvez vão te abandonar. Talvez a família vai te abandonar. Não é muito aqui no nosso costume, mas em outros países, pessoas correm risco de vida ao crer em Cristo. Lá no longínquo ano de 2003, eu estava no seminário e eu tinha um colega meu que era de um país, maioria muçulmana, o Yassin era o nome dele, Yassin. E na metade do ano a gente tinha um período de fazer ministério em algum lugar e depois um tempinho de férias, né? E ele voltou para a cidade dele, não recordo o nome da cidade, era um nome bem diferente. E no meio daquele ano ele mandou e-mail, tá? Não tinha WhatsApp. Mandou um e-mail, tinha um grupo lá da turma, pedindo orações, porque ele chegou lá achando que a coisa tinha amaciado e ele veio para o Brasil fugido, porque quando ele creu em Cristo, a família toda muçulmana ameaçou ele de morte. Então ele veio para o Brasil, veio estudar, queria aprender mais e tal. E quando ele voltou para lá, ele pediu oração, porque os pais queriam matá-lo, porque ele era cristão. Então, assim, a gente não consegue nem entender muito bem como é que pode alguém, o pai e a mãe, querer matar o próprio filho porque ele crê em Cristo. Mas é isso que aqueles que não conhecem a Cristo têm a oferecer. Então não espere moleza. E eu digo mais, se sua vida está muito mole, talvez alguma coisa está errada. Porque não tem como nós confessarmos a Cristo, ensinarmos a respeito de Jesus e sermos bem aceitos pelas pessoas. Nós vamos encontrar resistências. Aqui é um pouquinho mais, uma ironiazinha, uma brincadeirinha, uma piadinha de mau gosto e tal. Até porque o politicamente correto pega para tudo que é lado, né? Mas você vai encontrar resistência. E se não tem encontrado, talvez alguma coisa não está de acordo. Aquele que é nascido de Deus, Deus guarda, o maligno não lhe toca. Isso lá em 1 João 5:18. Mas nós vamos encontrar resistência, nós vamos encontrar ódio. Os discípulos foram odiados, cada um deles martirizado em nome de Jesus. E nós vamos também encontrar resistências, mas seremos guardados em segurança pelo próprio Cristo. Nossa segurança não está na nossa fidelidade, mas está em Cristo, na fidelidade dele. Ele é fiel, ele nos guarda. Ele ora por nós, ele intercede por nós e ele jamais vai nos abandonar. Nada pode nos separar do amor de Deus, Romanos capítulo 8. Nada pode. Leia em casa esse capítulo. Se você já leu, não, já conheço, leia de novo. Porque ali nós temos a segurança que temos em Cristo, descrita de forma sublime pelo apóstolo Paulo. Mas Jesus também ora por santidade. Versículos 15 ao 20. Cristo ora para que nós sejamos santificados, separados para Deus. A graça nos salva, mas a santidade nos prepara para a glória. Uma coisa é a salvação, isso é obra exclusiva de Deus. A outra coisa é a santificação, e aí sim entra a nossa parte também. Nós somos santificados, mas nós precisamos, como o apóstolo Paulo vai dizer, colocar em prática a nossa salvação. Precisamos, como o apóstolo Paulo vai dizer, esmurrar o próprio corpo e fazer dele escravo. Então há uma ação nossa no processo de santificação. E Jesus ora aqui por santidade. Versículo 17, Jesus ora para sermos santificados pela palavra. Não é?
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é uma obra do Espírito Santo e ela se dá por meio da palavra. Agora, eu e você precisamos ler a palavra, estudar a palavra, compreender a palavra, meditar na palavra, para que o Espírito Santo vá nos santificando. A Bíblia é esse instrumento de limpeza da nossa alma. Um outro teólogo chamado Moody, ele fala que este livro afastará você do pecado, ou o pecado vai afastar você desse livro. Não tem meio passo. Ou você vai começar a estudar a palavra, ler a palavra, isso vai te constranger, o Espírito Santo vai te trazer arrependimento, você vai se afastar e abandonar pecados. Ou o pecado vai fazer com que você se afaste da Bíblia. Porque as duas coisas não podem andar juntas, não conseguem andar juntas. Por um tempo a gente consegue enganar, talvez, mas não uma vida toda. Sem conhecimento da palavra, não há crescimento espiritual, não há santificação. Esse é um instrumento de Deus para a santificação, a palavra. Por isso nós precisamos nos debruçar. A palavra é essa espada do Espírito, que vai dividir juntas e medulas, alma e espírito, né? Paulo fala que ela é uma espada de 2 gumes, que penetra profundamente. O Emílio Garal Neto, numa conversa, ele disse que a Bíblia, ela corta, ela faz a gente sangrar, ao mesmo tempo que ela traz cura e traz restauração dos cortes que ela mesma proporciona. Então a Bíblia, quando a gente vai ler, eu não sei você, mas eu tenho a sensação que cada versículo é contra mim. Não é? A gente vai lendo algumas passagens e eu vou dizendo, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque... Mas ao mesmo tempo, ela consola, dizendo que é uma obra do Espírito. Jesus começou uma boa obra em nós, não foi a gente que começou em nós mesmos. E que Ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que ela corta, ela traz cura. E ela transforma. E Jesus fala então para nós sermos santificados pelo relacionamento correto com o mundo. Cristo envia ao mundo, mas não para o mundo. E nós temos algumas coisas que precisam ser destacadas. Primeiro, versículos 14 e 16. Nós não somos do mundo, não pertencemos mais. A nossa pátria não é mais essa, como o apóstolo Paulo vai dizer. A nossa pátria agora é celestial. Mas nós ainda estamos aqui, andando por aqui, vivendo por aqui, comendo por aqui, sofrendo por aqui, sorrindo por aqui. Mas nós não pertencemos mais a este mundo. A nossa origem é celestial. Segundo, nós somos odiados pelo mundo, como já falei. Quem ama o mundo, Tiago vai dizer, lá no capítulo 4, versículo 4, é inimigo de Deus. Quem ama o mundo, olha que afirmação forte, usando uma palavra moderna aqui, pesado, né? É inimigo de Deus. Não está falando de mundo, da natureza, tá, gente? Você pode se vislumbrar com a natureza, isso é a criação de Deus, isso é bom. Foi também corrompido pelo pecado, mas é bom, é bonito, é belo. O mundo como sistema, como ideologias, como projetos de vida. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não tem como amar o mundo e ser amigo de Deus. Porque aquele que crê não é mais desse mundo. Terceiro, nós somos chamados do mundo para Deus. Santidade significa ser separado agora para Deus. Separados do mundo para Deus. Quinto, estamos no mundo, mas somos guardados neste mundo que nós estamos do maligno. Santidade não é isolamento, não é virar um Amish. Conhece os Amish? Um povo assim que se isola e vive só entre eles. Não é criar uma bolha agora aqui que nós vamos viver dentro dessa bolha. Pelo contrário, a igreja é chamada para ir para fora. Para falar, para pregar sobre Jesus. Mas em vez de ser isolamento, é influência. Isso é santidade. E nós somos enviados, então, para esse mundo, versículo 18, como Cristo foi enviado pelo Pai. Nós somos enviados a pregar, a ser luz, ser sal neste mundão, aí porta fora. Então a santidade, ela não é fugir, mas ela é viver no mundo sem ser moldado por ele. Romanos 12, 1 e 2, transformem-se pela renovação da sua mente, não se amoldem ao padrão deste mundo, ou seja, não entrem no molde deste mundo. Mas aquela mentira que está lá na sua mente, talvez desde a infância, precisa ser transformada pela palavra.
Tem que trocar a mentira pela verdade. Isso não vai ser um processo da noite para o dia. Vai ser um processo longo. Então, algumas aplicações para nós. Um cristão santo não é aquele que vive isolado, mas é aquele que vive puro no meio do mundo. Muitos anos atrás, até brinquei já uma vez, acho que aqui, eu não me lembro se foi no Grupo Célula, sobre um rapper cristão. Ele cantava uma música que o refrão falava a graça da garça. A graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Era o refrão da música. Já viu uma garça? A garça é branquinha, né? E ela fica lá no meio daquele, às vezes, da água, às vezes é meio lama, e ela está branquinha. Essa é a ilustração, essa é a ideia. Nós estamos no meio da lama, mas nós precisamos aprender a viver aqui sem sujar as nossas vestes com este mundo. Somos sal e luz. Como está a sua relação com o mundo? Como está a sua relação com o mundo? O que você tem amado? É o dinheiro? O dinheiro é o Deus do seu coração, que se você perder o dinheiro, você não sabe o que vai fazer? Isso é idolatria, isso é pecado. Né, João? Você tem, os seus projetos estão aos pés de Jesus? Os seus sonhos, os seus planos? A gente não é proibido de fazer essas coisas, mas tudo isso precisa estar redimido por Cristo, precisa estar aos seus pés. E se nós entendermos que é contra aquilo que Ele tem para a nossa vida, a gente precisa abandonar, por mais doloroso, por mais sangrento que isso seja. E por fim, Jesus ora por unidade. A oração, então, aqui tem o seu ponto culminante. E Jesus ora aí nos versículos 21 até o 26 por unidade, pela igreja. E Jesus já conhecia a sua igreja, não é? Porque Ele podia orar, sei lá, para que a gente tivesse poder para o evangelismo, para que a gente tivesse muito amor, né? Embora a unidade envolva amor. Mas Jesus ora por unidade. Esse é o pedido de Jesus. A unidade, então, no versículo 21 ele fala, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Não é qualquer unidade. Como em tudo, Jesus coloca um padrão. E o padrão é a Trindade. O nível de unidade que Jesus ora para que a gente atinja é o mesmo nível da Trindade. Versículo 21, para que todos sejam um, Pai, qual o padrão que Jesus estabelece? Como tu estás em mim e eu em ti. Não é qualquer padrão, não é uniformidade, é uma unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que são o exemplo de unidade que nós devemos buscar no corpo. Cada pessoa se manifesta de uma forma, mas um único Deus. E é isso que Jesus quer para a sua igreja, uma única igreja. Então, Jesus só tem uma igreja. Só tem uma. Uma igreja de todos os santos de todos os tempos. E essa unidade não é organizacional, nem denominacional. Ela é espiritual. Essa unidade é espiritual. Então, não há unidade fora da verdade. E aí nós voltamos lá. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, a unidade de Cristo, que Cristo pede, ela é moldada pela Trindade, não pela conveniência humana, não de acordo com a nossa vontade. Essa unidade ela é fruto da nossa origem espiritual, ou seja, nós somos do céu. E essa é a origem da unidade. Nós somos filhos do mesmo Pai. E a gente precisa viver em comunhão. Não há conflito entre Pai, Filho e Espírito Santo. E também não deve haver entre eu e vocês e eu. William Hendrickson, ele diz que a unidade dos cristãos é espiritual, fundamentada na própria unidade da Trindade. E a unidade também é necessária para a nossa missão, que é dada por Deus, de ir e falar do Evangelho para todas as pessoas. Versículo 21, essa unidade é para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem um propósito nessa unidade. Não é um propósito em si mesmo, mas é que para o mundo creia que tu me enviaste. O mundo não vê Deus, mas ele vê os seus filhos. O mundo não vê Jesus, mas ele vê a mim e vê a você. E se nós tivermos unidade, isso será um testemunho de que nós somos de Deus. Quando há divisão,
seja na igreja local ou na igreja universal, não a igreja universal, a igreja universal de Jesus, né? Tem que deixar claro assim, porque às vezes, quando a divisão, o evangelho é afetado, a glória de Deus é afetada, a imagem que as pessoas que não conhecem a Cristo têm dele é afetada. A unidade é uma apologética final da igreja. Porque entre o nosso discurso e aquilo que nós praticamos no dia a dia, nós falarmos de amor de Deus, nós falarmos que Jesus nos ama, nós falarmos que somos um em Cristo, cantarmos às vezes que somos um em Cristo é uma coisa, viver essa unidade é outra coisa. Então a unidade, inclusive, é um prelúdio da glória eterna. Se você não gosta de igreja, se você não gosta de cristão, você vai odiar o céu. Vai estar cheio de crente lá. Não é? Se tu não gosta de ter comunhão com os irmãos, no céu o que vai fazer? Versículo 24. Pai, eu quero que aqueles que me dessem estejam comigo onde eu estou. Onde está Jesus? Na glória com Deus Pai. E é para lá que nós caminhamos. E quero que eles vejam a minha glória. Versículo 24. Um dia nós estaremos juntos com Cristo. E juntos uns com os outros. Eu espero não ter surpresa lá, tá? Eu espero não chegar lá e dizer, onde está o fulano? Espero não ter essa surpresa desagradável. Nós estaremos uns com os outros, sempre. Nós vamos orar juntos no céu. Nós vamos estar juntos lá. Nós precisamos aprender a conviver aqui. A igreja é um prelúdio daquilo que será a eternidade. A comunhão presente é um ensaio do céu. Então, a gente precisa prestar muita atenção na unidade. Quando Jesus orou por nós, ele pediu por unidade. E facilmente nós podemos causar divisão, gente. Facilmente a nossa língua pode ser um instrumento do diabo e causar problema dentro da igreja. Facilmente aquilo que a gente quer, que a gente acha que é certo, pode facilmente causar divisão dentro da igreja. Há um propósito maior do que aquilo que eu gosto, que eu desgosto. Há um propósito maior daquilo que eu penso a respeito de alguém ou não penso, que é a unidade, é o testemunho diante das pessoas que não conhecem a Cristo. A unidade é essa marca do verdadeiro cristão. Nós devemos cultivar perdão, humildade, cultivar o amor, lembrando que todos somos pecadores. Todos nós, sem exceção, somos pecadores e salvos pela mesma graça. Então, o perdão e a graça que eu recebi de Deus, eu estendo aos meus ofensores. O amor que eu recebi quando ainda era inimigo de Jesus, na cruz, eu estendo às pessoas que talvez eu não gosto por algum motivo ou que me causaram algum mal. E assim sucessivamente. Nós fazemos tudo isso porque Ele fez primeiro por nós. E nós devemos cultivar a unidade. Em resumo, cuidado com os pensamentos, hein? Graças a Deus está acabando. Cuidado, é pecado, hein? Gente, aqui no capítulo 17 de João, isso tudo que nós vimos aqui é arranhar a superfície. É uma oração tão profunda que Jesus faz aqui, que nós poderíamos fazer, inclusive, uma série de mensagens aqui sobre essa oração de Jesus. Mas, assim, resumindo essa oração, ele ora por nossa salvação, por nossa segurança, por nossa santidade e por nossa unidade. Jesus ora por nós ainda hoje. Em Hebreus vai dizer que ele intercede por nós ainda hoje. Ele é o nosso advogado diante de Deus Pai. Ele vive e ele voltará para nos levar para a sua glória. E como diz 1 Tessalonicenses 4,17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Algumas perguntas para concluirmos. Meus queridos, pensem que Jesus orou por você antes de você nascer. Antes de seus pais nascerem. Antes de seus avós, e assim entenderam, né? Jesus orou por você e orou por mim. E Ele continua intercedendo hoje. A pergunta é, você tem vivido de modo digno dessa oração? Você, de fato, é filho?
Você tem um relacionamento pessoal com Jesus? Você tem vivido de modo digno dessa oração de Jesus? Que nós possamos responder a esta oração, a toda essa ação de salvação de Jesus, com gratidão e com fé. E que a gente diga: sim, Senhor, me guarda, me santifica, me une à tua igreja e a ti até o fim, até o dia que o Senhor voltar para me levar para casa. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão grandioso, Senhor, majestoso. Obrigado porque o Senhor é esse Deus paciente, esse Deus que em todos os detalhes, Pai, está atentos à vida daqueles que te amam. Obrigado porque o Senhor Jesus fez essa obra de salvação na cruz. Hoje nós temos acesso ao Pai, porque Cristo abriu este caminho. Obrigado, Jesus, porque Tu és o único caminho, Tu és a verdade, o Senhor é a vida. Obrigado porque nós temos o privilégio, Senhor, e temos a chance a cada batida de nossos corações de nos arrependermos, Pai, de voltarmos para o Senhor, de nos santificarmos, Pai, de termos um relacionamento vivo contigo. Obrigado porque o Senhor não nos chamou para uma religiosidade vazia, um conjunto de regras, mas o Senhor nos chamou para um relacionamento com o Senhor do universo, com o Criador de todas as coisas, Senhor. Nós não temos nem a dimensão disso. Obrigado pela Tua graça que nos alcançou, Senhor, em meio aos nossos muitos pecados. Obrigado porque o Senhor um dia orou por nós e o Senhor continua orando até hoje, Senhor, por nós. Obrigado porque nós podemos olhar para a Tua palavra e aprender e a crescer, Senhor, na fé e na caminhada com o Senhor. E nos ajuda, Senhor, a mantermos a unidade na nossa comunidade, começando aqui, Senhor. Mas que a Tua igreja, Senhor, seja uma igreja unida, que de fato é uma, que tem um propósito maior, Senhor, do que os seus desejos egoístas, mas que pensa no propósito do Teu reino, para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Ajuda, Pai, a cada um aqui a avaliar a própria vida. Que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações, Pai. Que o Senhor nos traga à mente onde temos caído, onde temos falhado, onde temos pecado contra o Senhor. E que cada um, Pai, possa buscar arrependimento em Ti, mudança e transformação e santificação na Tua direção, Senhor. Obrigado, Pai, porque ainda temos tempo de voltar atrás, de recomeçarmos uma caminhada contigo, sabendo que o Senhor é fiel e nos perdoa os pecados, e nos restaura, e nos conduz por um caminho muito melhor. Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti o restante do dia que temos, a semana também que temos pela frente, e para o Senhor fazer aquilo que é a Tua vontade, em nós e através de nós. É em Teu nome que eu oro agradecido, Senhor. Amém. Muito bem, então, meus queridos, nós encerramos aqui a nossa celebração. Que Deus abençoe a sua vida e até domingo que vem, se Ele assim permitir.